Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de Microsoft Excel, dessa vez com um assunto que arrepia muita gente, que é justamente a questão da porcentagem. Eu vou brincar com vocês um pouquinho sobre porcentagem, ok? Então, me permita o seguinte, só fazer um lembrete, né? Na aula passada, a gente viu quais são os operadores aritméticos. O operador de adição, que é o sinal de mais, o operador de subtração, que é o sinal de menos, o operador de multiplicação, que é o asterisco, o operador de divisão, que é a barra, a potência, ou seja, o operador de potenciação, que é o circunflexo, e o operador de porcentagem, que é o símbolo de porcentagem. A gente vai trabalhar exclusivamente com esse símbolo. Mas antes, eu vou ter que explicar a vocês o que é a porcentagem, ou como a porcentagem trabalha, qual é o conceito de porcentagem, certo? Então, acompanha comigo aqui agora. Nós vamos nesse vídeo apresentar a vocês o seguinte. Nós temos Microsoft Excel, vídeo número 4, porcentagem, o que é porcentagem, como calcular porcentagem e como evitar os principais erros em prova. Isso é importantíssimo porque eu vou mostrar como é que as bancas cobram, quais são as armadilhas que você pode e vai evitar. Certo? Então vamos ao Excel aqui. Nós estamos trabalhando com aquela fórmula que a gente deixou na aula passada, né? Eu vou trabalhar com vocês da seguinte maneira. Vamos lá. Porcentagem nada mais é do que uma divisão. Eu costumo brincar da seguinte forma. Uma porcentagem é necessariamente uma divisão entre uma fatia e o bolo. Certo? Isso é uma porcentagem. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo simples. Uma das informações é, eu tenho 17 alunos de uma turma de 34 que eles torcem para o time A. Então, 17 alunos de uma turma de 34, eles torcem para o time A. Eu já tenho a fatia, que é 17, eu tenho o bolo, que é 34. Ora, se eu divido um pelo outro, eu consigo achar a porcentagem. Então, se eu divido 17 por 34, eu tenho 0,5. 0,5, se você souber bem, é 50 dividido por 100. Logo, 0,5 é igual a 50%. Entendeu? Então, eu posso dizer que 50% dos alunos daquela turma torcem para o time A. A informação que eu tinha era o número absoluto, são 17 alunos. A informação que eu tinha sobre o tamanho da turma é um número absoluto, são 34 alunos. Então, 17, é só usar essa fórmula aqui, só isso. Porcentagem é isso, porcentagem é uma divisão. Uma divisão. E aí você diz, é uma divisão por 100. Não é uma divisão por 100. Certo? É uma divisão entre a fatia que você tem e o bolo que você tem. Considerando que o bolo que você tem seria o que a gente chama de 100%, então o 17 seria um X%. E é esse X que a gente quer descobrir. E a gente descobriu que é 50%. Ok? Ah, tem mais. A gente pode brincar um pouquinho mais sobre porcentagem, que é o seguinte. Nem sempre você tem a fatia ou o bolo. Nem sempre. Certo? Vou botar aqui fatia sobre bolo. Vamos imaginar que eu diga que 30% da turma de 50, tem uma turma de alunos com 50 alunos, eu tenho uma turma com 50 alunos. 30% deles se inscreveram para um concurso tal. Então, o que é que eu tenho de informação? Eu tenho de informação o bolo, 50, e tenho informação percentual, 30%. Eu tenho essas duas informações. Eu quero descobrir a fatia. Quantos dos meus alunos, eles vão se inscreveram naquele concurso, certo? Então, olha, eu tenho aqui 30% é igual a alguma coisa que eu não sei quanto é, dividido por 50. Certo? Aí você passa os 50 para cá, né? O 50 passa para cá multiplicando, né? A gente já sabe disso matematicamente. Então, sempre que eu quero descobrir um valor, a fatia, é só eu multiplicar o todo, ou seja, o bolo, pelo percentual que eu tenho. Certo? Então, veja que coisa interessante. Isso aqui
significa, em outras palavras, descubra quem é 30% de 50. Quanto é 30% de 50? Ora, você vai fazer o cálculo, 30% é igual a 30 dividido por 100, né? 50 está aqui, aí você vai lá, corta, dá 2, 30 dividido por 2, 15. Portanto, 15 alunos. 30% de 50 equivale a 15 unidades, a 15 alunos, ok? Então, é sempre isso, é só isso. Se alguém te perguntar quanto é X% de tanto, quanto é X% de B, quanto é Y% de Z, você só vai fazer uma multiplicação. Então, se a pergunta da sua prova fosse quanto é 30% de 1000, aí você faz igual 1000 vezes 30%. É só isso. Se você entendeu a origem da porcentagem, você entende tudo que dela deriva, tudo que vai ser derivado dela, ok? Tem outra coisa que dá dor de cabeça, que é o aumento ou o desconto. Aumentos e descontos dão dor de cabeça, certo? Quer ver? Tem gente que diz assim, ó, o cara recebia, isso em questão de prova, o cara recebia um salário de 5.000 e a partir do próximo mês ele vai ter um aumento de 12%. Certo? Então veja só, ele recebia um salário de 5.000. Ele vai receber um aumento de 12%. Aí tem gente que faz feito na calculadora, diz que no Excel tem que ser assim, igual 5.000 mais 12%. Acha que isso é suficiente, mas isso não é suficiente. Sabe por que isso não é suficiente? Porque 12% sempre vai ser isso aqui, ó. 12 dividido por 100, ou seja, 0,12. Portanto, esse cálculo aqui vai causar um aumento de 12 centavos no salário do cara. Ele vai passar a receber 5.012. Não, mas isso não é um aumento de 12%. Não é um aumento de 12% no salário, é um aumento de 12 centavos. Mas se você escreve 12% assim, você está pedindo para o Excel dar esse resultado. Certo? Então, como é que eu peço um aumento? Eu tenho que somar 5.000 com 12% de 5.000. Claro, eu estou fazendo um aumento de 12%, eu estou fazendo um aumento de 12% em relação ao valor que eu tinha antes. Então, 5.000 mais 12% de 5.000. E como é que a gente descobre 12% de 5.000? Eu acabei de mostrar, fazendo uma multiplicação. Então, se eu quero fazer um aumento, eu vou escrever o seguinte aumento. Né? Eu vou escrever no Excel, não vou nem escrever, vou escrever no Excel. Igual 5.000 mais 5.000 vezes 12%. Olha aí. 5.000 mais 5.000 vezes 12%. Acompanha comigo aqui o raciocínio, né? 5.000 vezes 12%, calcula 12% de 5.000. Isso aqui dá 600. E depois isso é somado com os 5.000, resultando em 5.600, que é um aumento realmente de 12% no salário. Ok? Então, antes de somar, eu tenho que descobrir quem é o percentual a ser somado. 12% de 5.000. Certo até aí? Isso é o aumento. Posso fazer outras formas de aumento? Posso. Fazendo outras formas de aumento. Por exemplo, eu vou dar Enter aqui. Ó, deu 5.600. Eu posso fazer assim. Eu posso fazer 5.000 vezes 120%. 5.000 vezes 120, não, perdão, 112. Eu quero fazer um aumento de 12%, eu posso fazer isso, vezes 112%. Certo? Que é a mesma coisa que eu fazer igual 5.000 vezes 1,12. Mesma coisa. Então, tudo isso dá no mesmo resultado. Ok? Por que isso deu no mesmo resultado? Por causa da seguinte noção aqui. Ó. A seguinte noção que eu preciso mostrar para vocês. Se eu digo que 5.000 mais 12% vezes 5.000. Certo?
eu posso isolar esses 5.000. Eu posso isolar os 5.000, que é um item que existe nas duas parcelas. E esse 5.000 dividido por 5.000 dá 1. 5.000 vezes 12%, a gente pega o 12%. Então o cálculo pode ser feito assim, também. 5.000 vezes 1 mais 12%. Ora, 1 é 100%. Então isso também pode ser escrito assim: 5.000 vezes 112%. E 112% é a mesma coisa que 112 dividido por 100, ou seja, 5.000 vezes 1,12. Tudo isso pode ser feito e dá o mesmo resultado, ok? A mesma ideia para desconto, a mesmíssima ideia para desconto. A única diferença entre desconto e aumento é que o sinal aqui vai virar menos, só isso. A única diferença é essa, certo? Então, vamos lá. Quer dizer, eu quero um produto qualquer está com 30% de desconto. Então, o preço do produto é 3.000. Então, eu tenho aqui 3.000 menos 30% de 3.000. Mesma coisa, tá vendo? 3.000 menos 30% de 3.000. Se eu fizesse apenas isso, apenas até aqui, 3.000 menos 30%, eu estaria dando um desconto de 30 centavos. 3.000 menos 0,3. Vai dar 2.999,70. Certo? Não é um desconto de 30% efetivo. O desconto de 30% é o valor do produto menos 30% do valor do produto. Ok? Então isso aqui vai dar 900. 3.000 menos 900 igual 2.700. Não, 2.100, perdão, 2.100 certo? Então, isso é desconto. Acréscimo, desconto. Não importa. Você que está querendo somar alguma coisa, você tem um bolo, você tem que somar uma nova fatia. Uma nova fatia em relação a esse bolo. Você quer dar um desconto, você tem um bolo. Você vai tirar do bolo uma fatia. Uma fatia em relação a esse bolo. Então você tem sempre que descobrir primeiro o percentual para somar ao que se tinha ou subtrair do que se tinha. Outras formas de escrever o desconto são essas, né? Se eu sei que 3.000 menos 30% de 3.000 vezes 3.000 é a mesma coisa que 3.000 vezes 1 menos 30%, que é a mesma coisa que 3.000 vezes 100% menos 30%, que é a mesma coisa que 3.000 vezes 70%. 100 menos 30, 70%. Eu também poderia escrever 3.000 vezes 0,7. Dá a mesma coisa. Então, se eu tiro 30% de 3.000, na verdade eu estou descobrindo quem é 70% de 3.000. Né? Se eu tenho um bolo, eu tirei 30%, comi 30%, sobrou 70% do bolo. Então, o valor eu posso calcular dessa forma também. Certo? A noção é uma só de porcentagem, é só isso que você precisa se preocupar com porcentagem, mas é porque eles adoram perguntar. Para dar um acréscimo no salário, é só você pegar o salário e somar a 20%, assim. Não, isso aqui está errado. Isso aqui não aumenta em 20% o salário. Isso aumenta em 20 centavos o salário. Ok? Bom, com isso a gente finaliza esse vídeo de porcentagem, tá? É um assunto que muita gente não gosta, é um assunto que muita gente tem uma certa ojeriza, uma certa ressalva, não gosta de matemática, mas infelizmente faz parte da nossa vida e especialmente faz parte das questões de Microsoft Excel, com certeza. Portanto, no capítulo de Microsoft Excel, você vai lá para automatizando os cálculos no Excel e lá dentro você tem a opção de usando porcentagem. Se esse tópico usando porcentagem ainda não estiver lá, não se preocupe, ele vai ser atualizado. Ok? As questões propostas 16 a 18 falam exclusivamente sobre os cálculos e as perguntas possíveis sobre porcentagem, para você não ser enganado pela banca. Se você tiver dificuldade com essas questões,
Vamos trabalhar mais com essas questões, vamos trabalhar mais, procurar mais questões de porcentagem, porque apesar de não ser um assunto amplamente cobrado, quando as perguntas vêm, as pessoas erram porque não conhecem porcentagem, porque não entendem porcentagem como ela realmente é. Ok? Com isso a gente finaliza mais um vídeo aqui, o vídeo número 4 do Microsoft Excel. Nós nos encontramos então no nosso próximo vídeo, onde nós começaremos a ver referências de células. Um abraço e até lá.